Você já parou para pensar em como o espaço pode ser tão incrivelmente frio, mesmo com o Sol, uma estrela gigante e extremamente quente, brilhando ali no meio dele? Parece um paradoxo, né? Afinal, se o Sol é tão quente, por que o espaço não está todo aquecido? E mais, como os planetas, luas e até as naves resistem nesse ambiente tão hostil? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse mistério fascinante do universo e entender por que, apesar de termos uma bola de fogo colossal bem ali no centro do nosso sistema, o espaço continua congelante e inóspito. Prepare-se para aprender de forma simples e curiosa como funciona o calor no vácuo, o papel da radiação solar e o motivo pelo qual o frio do espaço é um dos maiores desafios da exploração espacial. Mas antes de começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que também são curiosas como você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora sim, bora entender por que o espaço é tão frio, mesmo com o Sol tão quente. Por que o espaço é tão frio se o Sol é tão quente? Para entender essa pergunta, a gente precisa começar do começo. O que é o calor? O que é calor, afinal? A gente está acostumado a sentir calor quando o sol bate na nossa pele, quando a gente encosta numa panela quente ou quando está num ambiente abafado. Mas o calor não é algo que simplesmente existe no ar. Ele é, na verdade, a energia que passa de um corpo para outro, geralmente de algo mais quente para algo mais frio. E essa energia pode ser transferida de 3 formas. Condução é quando o calor passa de um objeto para outro por contato direto, como quando você encosta a mão numa caneca quente. Convecção é quando o calor se move através de líquidos ou gases, como o ar quente que sobe de uma fogueira. Radiação é quando o calor viaja através de ondas eletromagnéticas, ou seja, sem precisar de matéria. E é assim que o calor do Sol chega até nós. Essas 3 formas de transferência de calor são muito importantes para a gente entender por que o espaço é tão gelado, mesmo com o Sol brilhando com força total lá no meio. O espaço é um vácuo, e isso muda tudo. A coisa mais importante para entender aqui é que o espaço é praticamente um vácuo, ou seja, não tem ar, não tem moléculas, não tem matéria suficiente para conduzir ou convectar calor. Na Terra, quando o Sol aquece o solo, esse calor se espalha pelo ar ao nosso redor. Mas no espaço, não tem ar, não tem atmosfera. Isso significa que não existe condução nem convecção térmica lá fora. A única forma de calor se propagar ali é através da radiação, como a luz e o calor do Sol que viajam no vácuo. Mas o Sol não é quente? Sim, o Sol é absurdamente quente. A temperatura na superfície dele chega a cerca de 5.500 graus Celsius e no núcleo ultrapassa 15 milhões de graus Celsius. A luz e o calor do Sol se espalham pelo espaço em todas as direções, viajando como radiação eletromagnética, principalmente como luz visível, infravermelho e ultravioleta. Mas aqui vem o detalhe importante. Essa radiação só aquece algo se ela for absorvida por um objeto. Se você colocar um objeto no espaço, como um satélite, ele só vai esquentar se a luz do Sol bater nele diretamente. Se ele estiver na sombra, longe da luz solar, ele vai esfriar muito rápido, porque não há nada ao redor para reter o calor. Temperatura no espaço não é tão simples. Muita gente pensa que o espaço tem uma temperatura definida, mas a verdade é que isso depende muito do ponto que você está e de que lado está voltado para o Sol. Se um objeto estiver diretamente iluminado pelo Sol, ele pode chegar a temperaturas acima de 120 graus Celsius, como acontece com partes da Estação Espacial Internacional que ficam expostas à luz solar. Mas se esse mesmo objeto estiver na sombra, longe da luz solar direta, a temperatura pode cair para menos 150 graus Celsius ou até menos. Então sim, o Sol aquece, mas apenas onde ele realmente alcança. No vácuo do espaço, a radiação solar se propaga, mas não existe ar nem partículas para esquentar o ambiente. Por que os astronautas não congelam no espaço? Essa é uma pergunta muito comum. Se o espaço é tão frio,
Por que os astronautas não viram picolé quando estão fora da nave? A resposta está no equipamento que eles usam. As roupas espaciais são verdadeiras tecnologias de sobrevivência. Elas são feitas com múltiplas camadas de proteção que isolam o corpo dos extremos de temperatura, tanto o calor solar direto quanto o frio do espaço, têm sistemas de aquecimento e refrigeração interna, controlam a temperatura com base em sensores e circulação de líquidos. Além disso, as atividades fora da nave, as chamadas EVA, atividades extraveiculares, são sempre planejadas com muito cuidado. Os astronautas evitam áreas de sombra extrema e sempre usam visores escuros, já que a luz do Sol, sem a filtragem da atmosfera, é extremamente intensa. E o que acontece com os planetas? Os planetas só têm temperatura porque absorvem parte da radiação solar. Por isso, os mais próximos do Sol, como Mercúrio e Vênus, são muito quentes. Já os mais distantes, como Netuno ou Plutão, são extremamente frios. A Terra, por exemplo, recebe energia solar constantemente e nossa atmosfera funciona como uma espécie de cambetor que retém parte desse calor. Sem essa atmosfera, as noites na Terra seriam extremamente frias, como acontece na Lua, onde a diferença entre o lado iluminado e o lado escuro pode passar de 250 graus Celsius. Isso mostra como o ambiente espacial é totalmente influenciado pela presença ou ausência de atmosfera e radiação solar direta. O espaço não tem temperatura como conhecemos. Aqui vem um ponto mais técnico, mas que é muito interessante. O espaço tem uma densidade tão baixa de partículas que não dá para medir temperatura do jeito tradicional. Lembra que temperatura na física é uma medida da energia média de movimento das partículas de uma substância? No espaço, as partículas estão tão espalhadas, tão distantes umas das outras, que não dá para fazer essa média com precisão. Por isso o espaço é considerado termicamente neutro ou extremamente frio, especialmente nas regiões afastadas do Sol, como o espaço interestelar, onde a temperatura pode chegar a apenas 3 Kelvin, ou seja, menos 270 graus Celsius, praticamente o zero absoluto. Radiação versus calor, uma diferença importante. É importante entender que radiação não é sinônimo de calor. O Sol emite radiação, sim, mas ela só vira calor quando é absorvida por algo. Se você está no espaço, na sombra de um asteroide, por exemplo, não tem luz solar direta. Isso significa que não há radiação suficiente chegando até você e, sem ela, você perde calor por radiação térmica. Aos poucos, o seu corpo ou a sua nave vai esfriando, emitindo energia para o vácuo e nada vai voltar para aquecer. É por isso que o espaço é tão frio para quem não está sob a luz do Sol. Como as naves e satélites lidam com isso? Satélites, sondas e naves espaciais são projetadas com sistemas térmicos sofisticados que ajudam a controlar as mudanças extremas de temperatura no espaço. Eles usam reflectores refletivos, como folhas de ouro ou alumínio, para evitar o superaquecimento pelo Sol, radiadores que dissipam o excesso de calor para o espaço, isolamento térmico multicamadas para manter a temperatura interna estável, aquecedores elétricos em regiões onde a luz solar não alcança. Um exemplo interessante é a sonda Voyager, lançada nos anos 70. Ela viaja no espaço profundo, onde a luz solar é mínima. Mesmo assim, seus sistemas ainda funcionam graças a um gerador termoelétrico movido a plutônio, que fornece calor e energia. E o que acontece se um ser humano fosse exposto diretamente ao espaço? Muita gente imagina que alguém exposto no espaço morreria congelado instantaneamente. Mas a verdade é que isso não é o que acontece primeiro. Se uma pessoa fosse jogada no vácuo do espaço sem traje, primeiro, ela não congelaria de imediato, porque o vácuo é um isolante térmico muito eficiente. O que mataria mais rápido seria a falta de oxigênio e a baixa pressão. Em poucos segundos, a pessoa perderia a consciência por falta de ar. O sangue não ferveria, como nos filmes, mas o corpo sofreria inchaço, perda de calor por radiação e, eventualmente,
hipotermia. Mas isso demoraria mais do que você imagina. Então, o calor do espaço é letal sim, mas o vácuo e a ausência de ar são ainda mais perigosos. Em resumo, o espaço é frio, não porque o Sol não seja quente, mas porque o calor precisa de um meio para ser sentido, e no espaço, esse meio praticamente não existe. A radiação do Sol viaja livremente pelo vácuo, mas só aquece o que está diretamente exposto a ela. No resto do espaço, onde não há radiação solar direta, o frio domina, um frio que chega perto do zero absoluto. Essa diferença brutal entre luz e sombra, calor e vácuo, é um dos maiores desafios da exploração espacial. Por isso, entender a física do calor no espaço é tão importante para garantir a segurança de astronautas, sondas e satélites. E aí, conseguiu entender por que o espaço é tão frio mesmo com o Sol tão quente? O universo é cheio de mistérios e curiosidades incríveis como essa, e entender como as coisas funcionam lá fora ajuda a gente a ver o nosso próprio planeta com outros olhos. Se você curtiu esse vídeo e aprendeu algo novo hoje, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdos curiosos e bem explicados para você. E claro, se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se quiser, comenta aí embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo. E continue sempre curioso!